Bom, vamos lá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado, né? Inscreva no canal do Professor Miguel Química e dá uma força pra gente, tudo bem? Deixa eu pegar o apontador laser aqui. Turma, vamos lá então, né? Polaridade, primeiro ano FUNVIC 2025, né? Polaridade das moléculas, né? E você que está vendo o vídeo, muito obrigado também. E forças intermoleculares. Bom, pessoal, então, por que a água evapora, né? Por que que a água evapora? Tá? Então, olha esse GIF que interessante, ó. Você vê que a água tem essa forma angular, né? Onde cada hidrogênio um pouco mais positivo liga-se a oxigênio de outra molécula, né? Que é um pouco mais eletronegativo, certo? Hidrogênio bonds, que são as ligações de hidrogênio, tá certo? Ligações de hidrogênio, interações de hidrogênio, chamado pontes de hidrogênio, pessoal, é a que mais cai no vestibular, então presta atenção aqui, tá? Elas ocorrem quando o hidrogênio está ligado ao N, ao O ou ao F. Como aqui, por exemplo, olha lá, ó, tá vendo? Veja que o hidrogênio se liga ao oxigênio, né? Entre as moléculas, forças intermoleculares. Então a água evapora quando? Quando, quando as moléculas absorvem energia suficiente para romper, para quebrar essas ligações, essas interações intermoleculares, beleza? E se não existisse essas forças intermoleculares, toda a água dos mares, rios, oceanos, né? Tá certo? E evaporar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Livro 4, capítulo 12. Então, não deixe de ler e grifar, que é muito importante para o cérebro fazer links, né? Quando você precisar de uma situação, um problema no vestibular, né? Então, páginas 2 a 13, beleza? Então vamos lá, turma. Então, Van der Waals, né, 1873, ele reconhece essas forças atrativas aí e repulsivas num gás real, né? Tá certo? Mas aí a temperatura tem que estar baixa, pessoal, e a pressão relativamente alta, né? Para você ter proximidade das moléculas, tá? Então, quando você baixa a temperatura e aumenta a pressão, você aproxima as moléculas, tá certo? Por isso que vai valer nos estados sólido e líquido, né? Gasoso não vai valer, tá bom? Então, olha aqui para você ver, ó. Então, essas forças, né? Essas forças intermoleculares aumentam, né? Ó, pro sólido, ó, tá vendo? Porque as partículas estão mais próximas, certo? Então a gente considera ligações, forças intermoleculares no estado sólido e líquido, né? Que o gás está bem longe, tá? Perceberam ou não? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então aqui, fazendo um resumo das interações, né? Primeiras ligações que a gente aprendeu, né, pessoal? Interações interatômicas, né, ocorrem na última camada, no nível de valência, né? E a gente já estudou a ligação metálica, tá certo? Vimos a ligação iônica cátion-iânion e a ligação covalente, né? E nas covalentes são moleculares entre a metais também com hidrogênio. Ligação iônica metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio, beleza? Ligação metálica tem pseudocátions rodeados sempre por elétrons livres. Então, as ligações, agora vamos ver as intermoleculares. Vimos ligações entre átomos, esses três tipos, agora as ligações entre as moléculas, pessoal. Então, as interações ou ligações chamado pontes de hidrogênio é que mais cai, tá certo? Tá? Então, o hidrogênio ligado a N, a O ou a F, beleza? Tranquilo? Bom, aí nós vamos ver as outras aqui. A ligação íon-dipolo também é muito importante. Quando você dissolve um sal na água, o sal, né, tá certo? É formado de cátion e ânion, tem partículas positivas e negativas, que vão se ligar na molécula de água, chamado íon-dipolo, tá certo? Beleza? Tem as forças de Van der Waals, chamado de polo induzido ou dispersão de Londres, que são mais fracas. Ocorrem entre moléculas apolares, beleza? E tem o dipolo permanente, dipolo permanente entre moléculas polares. As ligações de hidrogênio e dipolo permanente são moléculas polares, tá? Como é que se diferencia? Em ligações de hidrogênio é quando o H está ligado ao N ou ao F, belezinha? Tranquilo? Então, as ligações químicas, pessoal, também pode ter explicadas, né, pela teoria dos orbitais moleculares, tá? Esse é um negócio mais superior, tá bom? Vamos lá. Aqui, pessoal, ó, o conceito vital, ó. Olha lá, o espalhamento de um sólido e um solvente, né? Aquoso, que a gente acostumou, né, gente? Olha lá para você ver, ó. Dissolvendo sal na água, presta atenção, microscopicamente agora. Olha lá, NaCl, Na mais Cl menos, vão se dissolver, né? Tá certo? Vai dissolver em água, separar, dissociar e vai sofrer uma solvatação, isto é, olha lá, vai ficar rodeado de água. Ó. O Na, que é positivo, fica rodeado pelo oxigênio da água, que é negativo, que é eletronegativo, ó, para você ver, ó. Deu para perceber? Tá? E o Cl, que é negativo, vai ficar rodeado pelos hidrogênios, que é mais positivo. Beleza? Tranquilo? Depois você volta de novo para você entender direitinho o GIF aí, correto?
Tranquilo? Depois a gente vai fazer uma experiência de condutividade elétrica e relembrar, né, primeiro ano. Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Depois você volta direitinho para você observar como é que ocorre, né, essa solvatação, né, essa dissociação, tá certo? E essa solubilização aí, tá bom? O aquoso, né, as moléculas do Na mais C elementos ficam rodeadas de água, tranquilo? Bom, turma, quem que é soluto, quem que é solvente aí, né? Beleza, então o soluto é o que é dissolvido é o sal e a água que dissolve é o solvente, beleza? Que vai dissolver o soluto, tá? Então tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Então estamos aqui, né? Vamos ver uma por uma agora. Ligações chamada íon dipolo, pessoal, para você entender. Ó, acabamos de mostrar o GIF aqui para você, tá certo? Então observa direitinho, olha lá, por exemplo, a Na+ vai ficar rodeado de água, os oxigênios que se voltam para o Na+, porque o oxigênio é mais negativo, certo? E no caso do Cl, quem se volta para ele são os Hs, que são mais positivos. Isso é importantíssimo, viu, gente? Chamada ligação íon de polo, certo? Porque formam dois polos, né? O polo do íon e o polo da água, beleza? Então, essa também é muito importante, viu, gente? Bom, aí o exercício está resolvido na página 14, né, pessoal? Tá certo? Aí fala aí, né, o HCl, né? Tá certo? E quando ele ioniza, né, na forma de H Cl-, tá bom? É, ele não é 100% nada, mas é uma força de expressão, tá bom? As forças termoleculares entre o soluto e o solvente são do tipo Q, pessoal, né? Então, entre o soluto e o solvente, né? Como é que vai ficar aí? H Cl- vai dar íon dipolo, né, pessoal? Que a gente aprendeu agora mesmo, né? Tá certo? Né? Olha lá, vai formar com os Hs, olha lá, o H mais vai ligar com o oxigênio, né? Tá certo? E o Cl- vai ligar com o H, porque o H é mais positivo, tá? Então, Cl- liga com ele. Beleza? Tranquilo? E assim sucessivamente. O H, que é mais positivo, liga com o oxigênio. Ligação íon dipolo. Tipo esse daqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, aqui o H+, né? Se ligaria com o oxigênio, igual você está vendo aqui. E o Cl-, como você viu aqui. Tá bom? Tranquilo? Bora? Pessoal, a ação limpante está associada à polaridade da molécula. Beleza? Dá uma olhada nesse GIF aqui, ó. Então, essa parte, esse rabo aqui, essa cauda, né, seria a parte apolar, formada de carbono e hidrogênio, certo? E aquela cabecinha seria a parte polar. Olha aí, água e sujeira, água e óleo, por exemplo, não mistura, né? Agora, quando você passa sabão detergente, o que vai acontecer? Ó, olha lá, aqui, esse aqui é o sabão detergente. Então, a cauda une com óleo e gordura, e a cabecinha une com a água. Então, a cauda que é apolar vai unir com a gordura que é apolar. Vê de novo, ó. Vamos ver de novo? Vamos ver, observar de novo? Então, o sabão detergente é uma calda apolar, hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, beleza? Que vai unir com a gordura, que é apolar, certo? Tá? Observa. E vai ter a cabecinha que é polar, certo? E vai unir com a água que é polar. A cabecinha polar une com a água que é polar. Porque tem átomos eletronegativos, né? Tem átomos bastante eletronegativos. Oxigênio, por exemplo, né? Igual na água, beleza? Ótimo, então vamos tocar aqui. Aí, pessoal, ó, os sabões e detergentes, os shampoos e sabonetes, sais emulsificantes, os surfactantes, a polar pega a gordura e polar pega a água. Certo? Então a parte, né? A parte apolar do sabão detergente pega a gordura que é apolar e a parte apolar e a parte polar que é a cabecinha pega a água que é polar, beleza? Então vá. A solubilidade depende do quê, pessoal? Também da polaridade, né, da molécula, né? Então, o que que é solubilidade? Acabei de mostrar dissolvendo sal na água, né? Então, é a capacidade de você dissolver um soluto em um solvente, né, pessoal? Sal em água, por exemplo, né? Tá certo? Então, vamos lá, conhecimento popular. Por que água e óleo não mistura, né, pessoal? Água e óleo não mistura porque a água é formada de moléculas polares e o óleo é apolar, né? Então, não mistura praticamente nada aí, tá certo? Você misturar muito pouquinho, não é verdade? Tá bom? Então, vamos lá. Tranquilo? Então, conhecimento científico aí, ó, pessoal. Então, moléculas polares dissolvem melhor em polares. E moléculas apolares dissolvem melhor em apolar. Melhor, né, pessoal? Porque você fala, ah, Miguel, mas a apolar não dissolve em polar? Muito pouquinho, né? Muito pouquinho, tá certo? Você tem que considerar que dissolve um pouquinho. A polar dissolve um pouquinho em polar, tá certo? Mas polar dissolve melhor a polar e apolar dissolve melhor a polar, beleza? Agora que é o problema, né, pessoal? Já já a gente chega, né? A Agência Nacional de Petróleo, de Gás Natural e Biocombustíveis, pessoal, estabeleceu 2020, né, que a gasolina podia ter um teor, uma porcentagem de 27% de álcool, né? De álcool na gasolina, né?
tá certo? Agora em 2025 passaram para 30. Será que e o preço? Como é que fica, né? Complicado, né? Então aí, pessoal, ó, vamos ver um experimento aqui, olha que interessante, ó. Se você pegar uma proveta, aqui tem um corante azul para você visualizar melhor, né? Coloquei corante azul, sulfato de cobre. Então você põe lá 50 ml de água, aqui um corante azul para você visualizar melhor, e 50 ml de gasolina, certo? O que que vai acontecer? O álcool que está dissolvido na gasolina, tá? Ele vai fazer ligações de hidrogênio com a água, que são ligações mais fortes. Então vai ser atraído pelas moléculas de água, certo? Então o álcool vai ser atraído pelas moléculas de água, beleza? E vai ficar só a parte da gasolina, tá? E aí, se você trabalhar, por exemplo, com 100 ml de cada um, 100 ml de cada um, você vai ver que tem 30% de álcool na gasolina, nessa gasolina atual aí, tá bom? Isso aqui eu aproveito o material do laboratório, beleza? Tranquilo? Beleza, vamos continuar? Bom, aqui você visualiza melhor, pessoal, ó. Então, o álcool vai ter uma parte OH que é polar, por causa do oxigênio que é bastante eletronegativo, e uma parte de carbono e hidrogênio que é hidrocarboneto que é apolar, certo? O que que vai acontecer? Vai acontecer então que vai estabelecer ligações de hidrogênio com a água, né? Porque a água também tem H e O, né? Então vai formar ligações de hidrogênio, né? Ou interações de hidrogênio com a água. Então observa direitinho, ó. Então aqui tá, né? Aqui eu representei uma molécula maior de álcool, né? Peguei uma molécula maior lá, OH, C, H2, CH2, CH2. Você vê que essa parte de carbono e hidrogênio é uma parte chamada de hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, tá certo? Beleza? Então essa aqui é uma parte mais apolar. E já essa parte OH é uma parte mais polar, porque o oxigênio é mais eletronegativo, como eu mostrei aqui. Então o oxigênio vai fazer ligação com quem, ó? Como ele tem um par de elétrons livres, faz ligação com o hidrogênio da molécula de água. Como tem outro par de elétrons livre aqui no oxigênio, faz ligação de hidrogênio com outra molécula de água. Então, cada molécula de álcool faz duas ligações aqui, ó, faz duas ligações de hidrogênio com as moléculas de água no oxigênio. E mais uma do H, mais um do H com oxigênio aqui, ó. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, olha que interessante. Então, o que é ligação de hidrogênio? É quando o H está ligado ao N, O ou F aqui, ó. Olha lá, o H do álcool está ligado ao O da água. Tá vendo? O O do álcool está ligado ao H da água, percebeu? E vice-versa, tranquilo? Essa aqui é uma região hidrofílica, né, pessoal? Hidrofílica, amigo da água, né? Tá certo? E essa aqui é uma região hidrofóbica, tem a fobia à água, né? Tá certo? Que é uma parte mais apolar, tranquilo? Aí, ó. Foi o que eu falei. Água polar, então vai unir-se com a parte polar do álcool aqui, fazendo ligações de hidrogênio, com esse pontilhado que eu mostrei, tá? E aqui nós temos maior parte apolar. Então, maior parte apolar, então vai ser menos solúvel em água, porque a água é polar, beleza? Tranquilo? Tá? Então, essa parte apolar é mais solúvel em moléculas apolares, né? Como a água é polar, então essa parte vai ter a solubilidade menor em água. Quanto maior for essa parte aqui, essa cauda de carbono e hidrogênio, menos solúvel será em água, porque a água é polar, tá? Beleza? Agora, se for outra molécula polar, vai dissolver bem, tá certo? Bom, pessoal, então aqui, como saber, né? Como saber se a molécula é polar ou apolar? Depois você pode dar uma olhadinha aqui, pessoal, na Geometria Molecular, parte um, canal Professor Miguel Química, tá? E depois, Geometria Molecular, parte 2 também, tá bom? Mas para saber se a molécula é polar ou apolar, você já aprendeu em geometria. Você vai ver a geometria da molécula, escrever a molécula, pessoal, com geometria correta, certo? Aí você vendo a molécula geometria correta, beleza? Escrevendo a molécula geometria correta, você pode usar o vetor resultante. Se o vetor resultante for diferente de zero, a molécula é polar, tá certo? Se você olhar aqui, você vai entender melhor, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A molécula de água, o vetor resultante é diferente de zero, que você vai ter uma força puxando para o átomo de oxigênio, porque ele é mais eletronegativo, né? A eletronegatividade é maior, então essas duas forças não se anulam, beleza? Tá? Agora, olha lá para você ver. Agora aqui as forças se anulam. O flúor é mais eletronegativo, tá mais para direito na tabela periódica, né? Agora a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima e para a direita, fora gases nobres. Então o flúor é mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons mais para o seu lado, para cá e para cá. Essas ligações são polares. Aí esses três vetores, essas três forças aqui, ó, tá na mesma distância, tá? Então ela vai se anular. Então vai se anular, tá? Então essa força puxando para cá e para lá, essas forças se anulam, tá certo? E aí, anulando a molécula é apolar. Então vai acontecer a mesma coisa, né?
Aqui, por exemplo, você vai ter uma força puxando para cá, um vetor para cá, outro para lá. Também vai se anular, tá certo? Molécula polar. Então, quando o vetor resultante for igual a zero, tá? Molécula apolar. Se for diferente de zero, molécula polar, beleza? Então, no caso aqui, aqui o vetor resultante aqui seria igual a zero, né? Porque as forças se anulariam aqui também, tá bom? Bom, isso você vendo pela geometria. Aí, assim, pessoal, você tem que escrever primeiro a geometria correta, senão você vai se danar aqui, tá bom? Beleza? Mas, como não foi eu que ensinei geometria para vocês, vamos trabalhar com um processo prático aqui, tá? Tem exceções, mas ajuda pra caramba, ajuda demais, como eu escrevi aqui, tá? Como é que nós vamos fazer com o processo prático? O número de nuvens será, se for igual ao número de átomos iguais, vamos dizer que a molécula é apolar. Gente, tem exceções? Tem. Mas esse método prático aqui, processo prático, ajuda bastante, tá? Mas por que que tem exceções? Ó, porque se você for contar o número de nuvens de elétrons, né? Nós teríamos aqui quantas nuvens? Em volta do átomo central, ó. Uma nuvem, duas nuvens, três nuvens, quatro nuvens, cinco nuvens, seis nuvens de elétrons. Tudo que está em volta do átomo central é nuvem. Uma nuvem de elétrons, duas, três, quatro, cinco, seis. Então são seis nuvens de elétrons e quatro átomos iguais. E quatro átomos iguais. Seis é diferente de quatro. 6 é diferente de 4, tá? Então, pessoal, essa molécula ela deveria ser polar, tá? Pela igualdade que eu mostrei, mas não é. Essa molécula será apolar devido à disposição simétrica, né? Devido a essa disposição simétrica aqui dos átomos aqui, tá bom? Então, só para mostrar que é um processo prático, que tem exceções, beleza? Mas não vamos preocupar com exceção, não, senão não vai ter jeito, né? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai montar a estrutura de pontos de Lewis no átomo central, colocar os elétrons, como a gente aprendeu. Depois você vai circular as nuvens de elétrons. Então tudo vai ser nuvem. Vamos lá, vai. Tudo vai ser nuvem. Se eu tiver um par de elétrons, vai ser uma nuvem, ligação sigma. Se eu tiver dois pares de elétrons, tá? Também vai ser uma nuvem, ligação pi e uma sigma. Se eu tiver três pares de elétrons, vai ser uma nuvem maior, tá certo? Ligação pi e sigma no meio, beleza? Tá? Então, olha lá, moléculas biatômicas são sempre lineares, né? Ligação simples, olha lá, um traço. Então, você vai ter um par de elétrons aqui. Você vai falar que é uma nuvem de elétrons, olha lá, tá beleza? Como eu mostrei, ligação dupla, olha lá, para você ver, oxigênio, O, né? Tá? Olha lá, tá vendo? Dupla ligação, dois pares de elétrons. Também você vai falar que é uma nuvem de elétrons, uma nuvem um pouco maior. Você vai ter, por exemplo, ligação tripla, olha lá, o nitrogênio, tá certo? Aí você vai ter uma nuvem também, conta uma nuvem também. Uma nuvem um pouco maior ainda, beleza? Mas são nuvens, tá joia? Beleza? Vamos dar um exemplo aqui, ó. CO2. Então você vai fazer o quê? Então vai lá. Se o número de nuvens for igual ao número de átomos iguais, a molécula é apolar. Então você vai escrever aqui primeiro a fórmula estrutural, belezinha. A fórmula de Lewis, né? Melhor, a fórmula eletrônica, né? Fórmula estrutura de pontos. Então C. Então o que você vai fazer? Vamos lá. O carbono do grupo 4A tem 4 elétrons. O oxigênio do grupo 6A tem 6 elétrons. Então você vai dispor esses elétrons. Vamos lá. Põe os 6 elétrons do oxigênio aqui. Por que que eu estou colocando dois aqui de frente com o carbono? Porque o oxigênio tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai precisar de dois para ficar com 8. Então eu já coloquei dois de frente com o carbono aqui. Tá vendo? Estratégia. Faz isso aí. Olha lá. O oxigênio tem 6 elétrons. Já coloquei dois de frente. 6 vai precisar de dois com o carbono aqui. E o carbono tem 4 elétrons aí, ó. Tá vendo? Vai compartilhar dois de cá e dois de lá para ficar com 8. Percebeu? O que que são nuvens aqui agora? Nuvens, você vai ver em volta do átomo central. O átomo central está aqui, então tudo é nuvem. Então, esses dois pares aqui é uma nuvem, esses dois pares de cá é uma nuvem. Então, duas nuvens. Então, duas nuvens, olha lá, são ligações polares, né, pessoal? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, beleza? Então, você tem duas nuvens e dois átomos iguais, ó. Duas nuvens e dois átomos iguais ligados ao átomo central. Então, duas nuvens, dois átomos iguais a polar, beleza? Qualquer coisa você volta aí. Vamos na água agora. Aí, cada hidrogênio tem um elétron. Olha lá, e o oxigênio tem seis. Você viu também aqui que eu já coloquei seis elétrons do hidrogênio e um mais frontal, o hidrogênio aqui e outro mais frontal para fazer ligação. O hidrogênio faz uma ligação, né? Ó, 6, 7, 8. O hidrogênio fica com 2, né? Que a gente já falou. Então, as nuvens, vamos ver as nuvens. Olha as nuvens agora, atenção. Quantas nuvens são, pessoal? Né? Ó, então, aqui, ligação, uma nuvem aqui, outra ligação, uma nuvem aqui. Esse par livre é outra nuvem, esse par livre de cima é outra nuvem. Então, presta atenção. Tá lá. Então, você tem quatro nuvens. Então, você conta as nuvens em ligação, sobrou par. Então, você conta nuvens também. Um par é uma nuvem, outro par é outra nuvem. Aí você tem o quê, pessoal?
Quatro nuvens, dois átomos iguais. Quatro é igual a dois? Não. Quatro é diferente de dois. Então a molécula é polar, certo, gente? Então, ó, se o número de nuvens for igual ao número de átomos iguais, como aqui, ó, tá ruim esse mostrador meu, tá parecendo o elétron, né? Mas dá para você enxergar bem, né? Tá, vamos tentar tirar ele aqui só para você ver. Tá bom, vamos deixar assim mesmo, né, gente? Você já entendeu, né? Tá bom? Então, se o número de nuvens, duas nuvens, for igual ao número de átomos iguais, molécula apolar. Se o número de nuvens for diferente do número de átomos iguais, 4 diferente de 2, molécula polar, beleza? Aí, pessoal, você podia treinar um pouquinho depois com isso daqui, ó. Se você ir do primeiro ano aí, com o Vic, né? Quiser treinar um pouquinho, me apresentar pelo menos 10 exercícios, aí eu te dou um bônus aí, um bônus de um ponto cada um, tá bom? Valendo 10 aí, tá bom? Vai lá, pessoal. Então, lembrando mais uma vez, então, moléculas polares dissolvem melhor em polar. E apolar dissolve melhor em apolar, certo? Então, London, pessoal, London foi que estudou em específico essas forças, né, entre moléculas apolares, tá? É uma ligação mais fraca, né? Os polos que elas se formam de polo, são polos por indução momentâneos. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, olha lá para você ver, né? Então, força de Van der Waals, chamado do tipo de polo induzido ou dispersão de London, tá? Que estudou ela em 1930. Então, como é que ocorre? Ó, se você pegar, por exemplo, né? Se você pegar, por exemplo, gases nobres, né, que ocorre, ela ocorre em todos os tipos de moléculas, essa força aqui, viu, pessoal? Eu chamo ela de Van der Waals, de polo induzido ou dispersão de London, certo? Então, mas elas são as únicas, né, que existem entre moléculas apolares, apesar de correr, tá, em todas, né, mas entre moléculas apolares são as únicas, tá? Então, e gases nobres, né? Se você pegar aqui, por exemplo, ó, olha como é que é o dipolo induzido, ó. Quando você induz as duas aproximam as duas, ó, a uma deslocalização de elétrons da molécula, certo? Porque aí os elétrons se aproximam e elétrons se repelem, né? Os elétrons se repelem, tá certo? Olha lá. Então os elétrons vão para um lado da molécula e outros elétrons. Porque você tem carga positiva e negativa, né? Você tem um núcleo que atrai os elétrons de uma e o núcleo que atrai os elétrons de outra, né? Mas ó, quando ela se aproxima lá para você ver, ó, tá certo? Os elétrons são empurrados para outra parte, ó. Então você vai ter uma parte o quê? Você vai ter uma parte mais negativa e uma parte mais positiva, ó. Então, para o lado que os elétrons vão, fica mais negativo. Logicamente, o outro fica mais positivo, tá certo? Eletronegativo, dá para perceber? Então, chama de polo induzido por isso, que você induz elas. Então, isso é momentâneo, isso é fraco, isso não é forte. A não ser que a molécula é muito grande, né? Se for uma molécula muito grande, aí a área dela é muito grande, essas forças ficam até mais fortes que as ligações de hidrogênio, né? Tá? Mas, em geral, elas são fracas, porque ela ocorre entre moléculas pequenas. Mas se você já pegar C8H18, essas ligações aqui, Van der Waals, de polo induzido ou dispersão de London, tá? Já são bem fortes aqui na molécula da gasolina, pessoal, porque você tem bastante carbonos aqui, né? Mas as moléculas menores são fraquinhas, tá certo? Então, o que que são hidrocarbonetos? Carbono e hidrogênio, né, pessoal? Então, ela ocorre flúor, cloro, bromo e iodo, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, combustível do presente e do futuro. Então, moléculas apolares, todas essas aqui, hidrocarbonetos, são moléculas apolares. E gases nobres, elas ocorrem. Aí, pessoal, a eletronegatividade, né? A molécula pode ter ligações covalentes polares e ser apolar, né, pessoal? Ó, tenta olhar esse GIF, ó. Se você olhar esse GIF com cuidado, o que que você vai observar? Você vai observar que o carbono é mais eletronegativo, então ele puxa mais os elétrons para o lado dele. Então essas duas forças aqui se anulam. Primeiras ligações são polares. Por quê? Porque o carbono puxa elétron mais para o lado dele, certo? Então polar. Aí se você pegar, né, a força, né, do carbono puxando os elétrons para cá, para ele, essas duas se anulam. E para aqui as duas se anulam. Tá? Então, apesar das ligações serem polares, o vetor resultante total dos quatro aqui vai dar igual a zero. Então, a molécula é apolar. Gente, não confunda, pelo amor de Deus, tá? As ligações são polares por quê? Porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele puxa o elétron do hidrogênio mais para o seu polo. Por isso que as ligações são polares. Agora, por que que a molécula como um todo é apolar? Porque o carbono puxando o elétron para o lado dele para cá e para cá, essas duas forças se anulam, dois vetores se anulam, puxando para baixo e para cima também se anula. Por isso que a molécula é apolar como um todo, beleza? Então olha de novo depois para você não confundir, que isso é muito importante, viu, galera? Então vamos embora?
Bom, turma, então, se você olhar com calma aqui, o que que você vai observar, né, pessoal? Você vai observar o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então, se você for aumentando o tamanho da molécula, a interação entre elas vai sendo maior. Por exemplo, se você interagir CH4 com CH4, a área é pequena. Se você interagir essa molécula C7H16 com outra dela, é uma área muito grande. Então, quanto maior essa superfície, essa área de contato, né? Você pegar outra molécula dessa, interagir com ela, tem uma área muito grande, muito maior do que essa daqui. Então, quanto maior essa superfície de contato, né? Dela com ela, com outra dela, tá certo? Né? A interação é mais forte, tá certo? A interação é mais forte, e daí o que acontece? Para separar precisa mais energia, então aumenta a temperatura de fusão de ebulição, tá certo, pessoal? Então tem um experimento com velcro que mostra muito bem isso. Se você pega um velcro pequenininho, tá? E puxar, tá certo? Você vai notar que ele tá certo? Ele sai facilmente, você gasta pouca energia. Você pegar um velcro maior, unido, né? Com uma área maior, você vai ver que você gasta mais energia para separar esses dois velcros, tá certo? Então, aí, resolva aqui para nós, olha lá. Qual que tem a maior temperatura de ebulição, tá? O que for mais linear. O que que é mais linear, pessoal? Tá? Ó, o mais ramificado tem menor área, né? Menor superfície de contato. Então, o que vai ter maior superfície de contato é esse aqui, que tem maior área, ó, para você ver, ó. Maior superfície de contato com outra dela mesma. A área dela é muito maior para interagir com outra. Então, para você separar moléculas maiores, assim, com maior superfície, maior área, tá? Você gasta mais energia. Por isso que a temperatura de fusão e ebulição aumenta, beleza? Tranquilo? Vambora? Aí o exercício, ó. Pra você pausar e resolver agora, ó. Tá certo? Então, olha lá o benzeno, olha lá, hidrocarboneto, né? Só carbono e hidrogênio, molécula polar, tá certo? Então vai estabelecer ligações o quê? Ligações, tá certo? Ó, força de Van der Waals, de polo induzido ou dispersão de London, tá? Tá certo? Que justifica o quê? Seu baixo ponto de ebulição, porque a molécula é pequena, tá joia? Então, molécula polar, de polo induzido e baixo ponto de ebulição. Beleza? A não ser que a molécula é muito grande, como eu acabei de mostrar aqui, tá certo? Mas no caso aqui, o benzeno não é uma molécula muito grande, né? Tá certo? Porque ele vai formar uma molécula cíclica. Ah, Miguel, mas tem seis. Mas não vai ser seis reto. Viu, pessoal? Depois você vai aprender no segundo ano melhor isso, tá? Vão ser seis carbonos em forma de ciclo. Beleza? Vamos fazer mais um outro aqui, ó. Então, o Hendrik Kison, né, pessoal? Ele estudou também essas forças, chamado força van der Waals, do tipo de polo induzido, desculpa, força van der Waals do tipo de polo ou de polo permanente, tá? Então, o segundo tipo agora, tá? De polo permanente. Aqui já vai formar, o nome já fala, vai formar um dipolo permanente. Então, Kison estudou em 1921 esse tipo de força. Então, ela vai ocorrer entre moléculas polares, tá certo? Estado sólido ou líquido, claro, como eu já falei, né? Aí, se você pegar HCl, o H é mais eletronegativo, então forma delta menos, tem um polo mais negativo, e o H fica o polo mais positivo. Então, esses dipolos aqui, ó, dois polos, ó. Esse dipolos são permanentes, ó. Tá vendo, ó? Forma dipolos, um polo, outro polo. Forma dipolos permanentes, tá certo? Diferente do caso anterior, que eu acabei de falar que é mais por indução, né? Porque as moléculas são apolares. Aqui já tem os polos definidos, tá bom? Tá? Beleza? Aí, ó, tá vendo? Ó? E o nosso querido Debye, né? Ou Debye, como queira, né? Tá certo? Né? Também ajudou nesse estudo aí, né, pessoal? E aí, o que a gente percebe aqui, né? Que o dipolo permanente pode formar, né? Pode formar uma polarização momentânea, né? Pode unir com a molécula de polo induzido, né? Que é uma molécula polar, né? Ó, por exemplo, dipolo permanente, ó, tá? Aqui, ó, dipolo permanente. Como é que eu já mostrei anteriormente, lembrar que esse delta aqui é o delta minúsculo, né? Delta minúsculo, de Paulo Pernoite para HCl, né? Aí o que acontece? Como essa parte aqui é mais negativa, tá certo? Né? Vai, vai jogar os elétrons mais para a direita dessa outra daqui, ó. Tá certo? E aqui vai ficar mais positivo. Então, essa parte aqui mais negativa, tipo HCl negativo, tá? Repele os elétrons dessa outra molécula mais para lá. Então, essa parte fica mais positiva. Então, percebeu? E forma esse dipolo aqui, esse dipolo induzido momentâneo. Então, a molécula com dipolo permanente, como mostrei aqui, ó, o dipolo permanente, pode formar uma ligação aqui com uma molécula polar
induzindo essa molécula. Só que esse dipolo da molécula induzido aqui, ó, esse dipolo da molécula, ele é momentâneo, não vai ficar muito fixo aqui, tá bom? Bom, pessoal, então seguindo aqui na nossa explicação, né? Então aqui mais aparece as ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio, interações de hidrogênio. Pontos de hidrogênio é obsoleto, viu, pessoal? Não aparece mais, né? Pontos de hidrogênio, beleza? Aparece mais ligações de hidrogênio. É quando o H está ligado ao NOF. NOF. Tipo aqui, H ligado ao O, H ligado a N, H ligado a F, ó lá, H ligado a O, H ligado a O. Isso ocorre onde, pessoal? Entre moléculas, né? De álcoois, ácidos carboxílicos, aminos, que vocês vão aprender no segundo ano, beleza? Tá? Então vamos lá. Aí, ó. A sequência Van der Waals, que é o dipolo induzido, igual dispersão de London, e o dipolo permanente. Em seguida, as ligações são as pontes de hidrogênio, são interações mais fortes, sempre intermolecular. E aí, isso vai influir no ponto de ebulição, por exemplo, aqui para você ver, ó, né? Então, as ligações de hidrogênio são mais fortes, né, pessoal? Tá vendo? Ó? Olha lá. São moléculas mais polares que o dipolo permanente, tá? Então, ligações de hidrogênio, né? Então, você tem a molécula que é apolar, que são interações mais fracas, né? Van der Waals, dipolo induzido, dispersão de London, são dipolos instantâneos. Você tem interações de hidrogênio. Primeiro você vê, ó, primeiro você vê essa interação de hidrogênio. Se você vê H ligado a N ou F, então vão estabelecer ligação, interação entre as moléculas, chamada ligações de hidrogênio, interações de hidrogênio, beleza? Tá? Se não for essa, vê se a molécula é apolar. Se a molécula for apolar, a ligação vai ser tipo de Van der Waals do tipo de dipolo induzido ou dispersão de London. Agora, se não for nessa, nem essa, você cai no dipolo permanente aqui, que é molécula polar também, beleza? Van der Waals dipolo permanente. Gente, se as interações são mais fortes, aumenta a temperatura de ebulição. É mais difícil separar moléculas de água, por isso que gasta mais energia, tá certo? Olha aqui agora a molécula polar, a temperatura 160 graus abaixo de zero, né? Percebeu? E aqui é o exercício da apostila, né, pessoal? O exercício fala da tinta óleo e da tinta aquarela, né, pessoal? Beleza? Tá aqui o texto, né? Tá certo? Página 9, exercício 1. Aí falou assim que a tinta óleo consiste em mistura de pigmentos e um óleo, né? Tá certo? É, e para remover é necessário utilizar removedores para tirar dos pincéis, né? Removedores. Então, se a tinta óleo, né? Tá certo? Removedores, que é uma mistura de hidrocarbonetos insolúvel na água. Se é insolúvel na água, a água é polar, guarda isso. Se a água é polar, então esses hidrocarbonetos são apolares, tá? Então é sempre assim: se não dissolve na água, a água é polar. Se não dissolve, a água é polar, então os outros são apolares, beleza? Já a aquarela é necessário diluir em água, porque a tinta aquarela, tá, é polar, dissolve na água, beleza? Porque a limpeza dos pincéis somente com água não é eficaz para remover a tinta. Porque acabei de falar, porque a água é polar, né, pessoal? E os hidrocarbonetos são apolares, né? Que falou aqui, ó. Falou aqui, ó, que eles são insolúveis na água. Se são insolúveis na água, eles são apolares. Porque você vai saber que a água é polar. Guarda a água que é melhor, tá? Beleza? Se a água é polar e esses não dissolvem na água, eles são apolares. Beleza? Tranquilo? Exemplo, petróleo, por exemplo, derramado no mar, né? Você vê que não dissolve na água, né? Quais são as interações intermoleculares predominantes das moléculas de tinta e do removedor, né? E aí, pessoal? Tinta óleo são apolares, né? As ligações predominantes vão ser Van der Waals, do tipo de polo induzido ou dispersão de London, né? Que são apolares, né? Tá certo? Aqui nos removedores, né? Os removedores, a tinta óleo e os removedores são apolares, beleza? Então a força que vai predominar vai ser Van der Waals, o tipo de polo induzido ou dispersão de London, tranquilo? Bom, pessoal, e outro exercício aqui, número 2, né? Falou que a tinta óleo, custo, né? Continua o texto aqui, né? Que a gente já viu. Agora, exercício 2. Sabendo que alguns pigmentos de tintas aquarelas são os compostos TiO2, FiOH2 e aqui as cores. E o CR2O3. Pessoal, perceba, né, que esses compostos são iônicos aqui. O ferro aqui vale 2 positivo, né? Aqui o oxigênio aqui é 2 negativo, né? Tá certo? Tá? É o NOx, né, que você calcula, tá bom? O cromo aqui é 3. Então são compostos iônicos, né? Seria possível diluí-los em óleo, assim como em tinta óleo? Pessoal, compostos iônicos dissolvem bem em água, que é molécula polar. Não dissolve bem em tinta, que é apolar, tá certo? Tinta óleo, né? Tinta óleo. Tinta óleo, porque a aquarela dissolve em água, então a aquarela
é polar porque dissolve na água. Já a tinta óleo, óleos são apolares, tá certo? Então, não dissolve bem composto iônico, né? Olha lá, compostos iônicos são superpolares, né, pessoal? Iônicos, né? Então, dissolve bem em moléculas polares, tipo água. Então, eles não vão dissolver bem nos óleos que são apolares. Tá joia? Gente, essa parte é uma parte um pouquinho meio complicada. Você vai ter que saber bem claramente se a molécula é polar ou apolar, né? Porque às vezes ela pode ter uma parte polar, como eu mostrei lá no álcool, e uma parte apolar, né? Por que que o álcool dissolve na água? O álcool dissolve na água, né? O álcool dissolve na água e na gasolina. Por quê? Porque o álcool tem uma parte polar que dissolve na água e uma parte apolar que dissolve na gasolina, certo? Então, devagarzinho você vai pegando isso aí, né? Mais um. Olha lá, pessoal. Então, você tem uma tabelinha aqui, né? Falando aqui com base nas interações aqui, beleza? Explica por que a fração, por que os hidrocarbonetos mais leves são obtidos no topo da coluna. Os hidrocarbonetos estão aqui, ó. Hidrocarbonetos são obtidos no topo da coluna, tá certo? Primeiro, porque eles são mais voláteis, viu, pessoal? Primeiro, porque são mais voláteis, evaporam mais facilmente, né? E eles são, se eles são, e são moléculas apolares aqui, ó, né? Se você pegar aqui, só tem carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos são apolares. Então, as ligações entre eles são mais fracas. Então, são mais fáceis de ser rompidas. Com pouca energia, já rompe as ligações entre eles. Então, são as ligações, são interações de Van der Waals, do tipo de polo induzido de dispersão de London, que ocorre entre moléculas apolares. Beleza? Tranquilo? Por isso que são obtidos no topo da coluna, tá? Que eles são mais voláteis devido às moléculas serem apolares, serem interligadas, né, por forças mais fracas, que é tipo polo induzido de dispersão de London. Beleza? Pessoal, forças de Van der Waals, de polo induzido ou dispersão de London, né, elas ocorrem em todo tipo de molécula, né? Por isso que acaba, às vezes dissolvendo um pouquinho, acaba sempre dissolvendo. Como aqui, por exemplo, olha lá, ó. Então você tem aqui, né? Olha lá, os compostos GLP são completamente insolúveis em água. Porque os compostos de LP acabam de falar que são apolares. Se são apolares, não dissolve na água, porque a água é polar. A água é molécula polar, tá certo? Mas aí, olha o que o termo, gente, ó, fica esperto, ó. Fica esperto com o termo, os termos que aparecem. Os compostos de LP são completamente insolúveis na água. Então, essa palavra completamente, tá certo? Acaba forçando um pouco a amizade, né? Então, fala, ó, completamente não, acaba dissolvendo um pouquinho, né? Apesar de ser apolar, né? Porque são moléculas pequenas, né? São moléculas pequenas, então acaba dissolvendo um pouquinho, tá certo? Agora, se for uma molécula muito grande, a solubilidade diminui, né? Tá certo? Então tá aí. Então, os hidrocarbonetos são apolares, não dissolve bem em água que é polar. Mas como eles são pequenos, formam dipolos induzidos com a água e acabam dissolvendo um pouquinho aí, tá certo? Como a gente mostrou anteriormente nesse slide aqui, ó. Lembra? Tá? Então, tá certo? A molécula polar, ela pode se aproximar daquela que tem um dipolo, né? No caso, igual da água, que tem ponto de hidrogênio positivo e negativo, né? O H mais positivo e o O mais negativo, e formar um dipolo induzido com as moléculas de água, beleza? Igual a gente mostrou aqui. Dá uma olhadinha de novo com calma aí, tá? Para você entender isso daqui, essa figura, pessoal, você tem que entender que aqui, de polo permanente, que é positivo e que é negativo. Se aqui é negativo, vai repelir os elétrons que estão aqui para lá, porque aí aqui fica negativo. Logo, essa parte de cá fica positivo. É assim que funciona. Mas no caso das moléculas apolares, isso aqui, tá? Isso aqui é instantâneo, né? Não fica permanente, né? Tá certo? Então é importante mais saber se é a molécula polar ou apolar. Beleza, pessoal? Maior ponto de fusão, também de ebulição, são mais fortes as atrações, mais energia para separar. E quanta dissolução para o nosso vestibular. A polar dissolve muito em também muita polar. Então, a polar dissolve muito em também muita polar, tá certo? Como polar em polar, tá certo? Ah, professor, a polar não dissolve em polar? Pouquinho, muito pouquinho, tá certo? O que dissolve bastante mesmo é apolar com apolar e polar com polar, beleza? Então tá aí. Então a temperatura de ebulição depende da força de interação, né, pessoal? Se for a ligação de hidrogênio é mais forte, né? Beleza? E se a molécula for maior também, né? Tá certo? Aqui você vai ver que o etanol é maior do que o metanol, né? Tá certo? Mesmo tipo tem OH, OH, mas você vai ver que olha no GIF aí, que o etanol é uma molécula um pouco maior, né? Tá certo? Aqui, ó, essa molécula aqui é um pouco menor, tá vendo, ó? Ligação de hidrogênio, que tem H ligar com O, né? 65 graus. Agora você vê que a molécula agora é um pouco maior do etanol. Quer ver, ó?
Olha o etanol agora, tá vendo? Ó? Já tem, já tem um pouco mais aqui de carbono e hidrogênio, que é uma parte apolar, né? Então essa parte apolar já aumentou um pouquinho, né? Já aumentou um pouquinho, já é uma molécula maior, né? Isso aqui é uma molécula maior. Então você vai ver que a temperatura de ebulição sobe um pouco, né? Porque a interação entre elas já vai ter uma área maior, mesmo porque ela estabelece ligação de hidrogênio também, né, pessoal? Tá bom? Tranquilo? Beleza. Vamos lá então? Bom, esse GIF aqui, pessoal, é mais para você perceber que as ligações intramolecular dentro da molécula, aqui, ó, intramolecular, atrapalha as ligações intermoleculares. Porque você vai ter, por exemplo, H puxando O dentro da molécula mesmo aqui, ó. Então vai atrapalhar a ligação dessa molécula com outra dela. Aqui, ó, aqui também, tá certo? Pouquinho é mais fraco aqui, porque é mais longe, né? Mas vai atrapalhar um pouquinho a ligação dela com outra dela. Por isso que essa aqui vai ter uma temperatura de ebulição maior, porque OH fica nos extremos, então não tem como eles atrair um ao outro. O H atrair, olha lá, 287 graus, bem maior que os outros, você percebeu? Porque não tem como o H aqui, ó, atrair o O da outra que está em extremos, tá certo? Então as ligações intramoleculares dentro da molécula, tá? Ela pode atrapalhar a ligação intermolecular entre elas, tá? No caso, não acontece nessa aqui porque a distância é muito maior, percebeu? Tranquilo? Pessoal, vou falar um pouquinho de tensão superficial. O que é tensão superficial? Tensão superficial, pessoal, é a atração entre as moléculas da superfície e as moléculas que estão abaixo. Vou repetir. Tensão superficial é a atração entre as moléculas da superfície e as moléculas que estão abaixo, tá? Vai ser mais forte na água, por quê? Porque a água apresenta ligações de hidrogênio. Aí forma essa membrana meio elástica que você está vendo aqui, ó, tá? Deixa eu explicar melhor para você entender, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O que que acontece? Olha lá para você ver, ó. Então, as moléculas da superfície, ó, são atraídas pelas moléculas laterais e pelas moléculas que estão embaixo. Observa de novo, ó. As moléculas da superfície, elas são atraídas, né, pelas moléculas laterais e por quem está embaixo. Isso aí forma uma curvatura, vai formar uma curvatura, que é a tensão, aí gera uma tensão superficial, né, pessoal? A gente falou aqui, ó. Então, essa atração das moléculas da superfície pelas moléculas laterais e de quem está abaixo vai formar uma curvatura, se chama tensão superficial. Então, forma aquela membrana, né? Uma membrana meio elástica que você observou no slide anterior. Porque as moléculas que estão no meio, elas são atraídas em todas as direções. A molécula do meio elas são atraídas pelas outras em todas as direções e vice-versa, tá certo? Já as da superfície só são atraídos por quem está dos lados e embaixo. Por isso que forma essas forças de coesão, né? Por isso que forma essa curvatura que você está vendo aqui, ó. Você pode ver que a água forma essa curvatura devido a essas interações que eu acabei de mostrar entre as moléculas da superfície e das moléculas que estão abaixo. Olha que legal, ó. Aí, tá vendo? Aqui, ó, você vai colocando gotas em uma molécula, vai formando essa curvatura aqui, ó. Olha que legal. O inseto, quando anda na água, né? Você vai ver, que eu já mostrei anteriormente, olha lá, parece que a água estica, forma tipo uma membrana elástica, né? Por causa dessa atração das moléculas da superfície aqui e as moléculas que estão abaixo, né? Beleza? Que não tem molécula mais para cima aqui. Aqui já é a superfície, né? Deu para sacar? Bom, pessoal, então é isso aí, né? Então essa tensão superficial da água pode ser quebrada. Observe que interessante, ó. Olha lá, ó. Então ele está colocando detergente, né? Num palitinho e vai colocar aqui, ó. Observa. Ah lá, a agulha afundou. Ele tinha colocado uma agulha. Você vai ter que ver de novo. Ele tinha colocado uma agulha na superfície da água, tá? Aí o que que ele fez? Ah lá, viu? Agulha na superfície da água. Aí ele coloca detergente no palitinho e coloca perto da agulha. Aí o detergente quebra essa tensão superficial, quebra ligações de hidrogênio, abre um espaço e afunda lá, ó. Ó o que o detergente faz, ó. Tá? Ele quebra ligações de hidrogênio e abre um espaço e a agulha afunda. Então, detergentes, sabões são tensoativos, ó. Tensoativos, os surfactantes diminui a tensão superficial da água, quebram pontes de hidrogênio, funciona assim a ação limpante. Percebeu? Terminar, pessoal? Tá ficando 44 minutos, tá grande a aula, né? Vamos terminar aqui, vai? Então aí, pessoal, identifique o tipo de interação intermolecular que se estabelece em cada substância. Justifique aí os valores com base na tensão superficial. Turma, se você olhar aqui, ó, a tensão superficial é muito alta. Por quê? Porque a água é polar formada por ligações de hidrogênio, tá?
tá certo aí, ó. A água é muito polar, ligações de hidrogênio tem alta tensão superficial. Agora, qual que nós vamos ver? Ó, hidrocarboneto, aqui só tem hidrocarboneto, ó. Tá, carbono e hidrogênio. Você vê que a tensão superficial é bem menor. Molécula apolar, apolar, tá certo? Unidas por força de Van der Waals, o tipo de polo induzido ou dispersão de London. Aí, beleza? Tem baixa tensão superficial, tá certo? Beleza? Tá? Então, as forças que as unem aqui são de polo induzido, né? Ou dispersão de London. E a que sobrou é intermediária, né? A disposição tetraédrica aqui, o carbono fica ligado a 4, né? O carbono fica lá ligado a 4. Então, essa disposição tetraédrica aqui dessa molécula é quase apolar, né? É quase apolar, você vai ver. Porque não é polar apolar totalmente, porque o cloro é um pouquinho mais eletronegativo, né, do que o H, né? Tá certo? Então, a hora que você distribui o carbono ligado a 4 aqui, o cloro é mais eletronegativo um pouquinho, tá certo? Então, mas vai dar uma molécula quase apolar, quase que anula, né? Tá? Mas ela não deixa, ela continua sendo polar, né? Mas é quase apolar. Então, a tensão superficial intermediária, né? Então vai ser unido por dipolo permanente, tá? Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, você viu a ligação de hidrogênio. Beleza, matou. Aqui é a polar, a outra é a intermediária. Pronto, de polo permanente você não erra. Tranquilo? Opa. E aqui foi. Explique se a mistura entre os dois líquidos resulta em uma mistura homogênea ou heterogênea. Heterogênea, né, pessoal? Porque a molécula de água é polar, né? Tá certo? Ó. Mistura entre os líquidos, né? E aqui essa aqui é a polar, né? Pode até dissolver um pouquinho? Sim, mas não vai dissolver quase nada, né? Tá joia? Duas fases, né? Pois a polar não dissolve bem polar, né? Dissolve pouquinho só, não dissolve muito bem isso, beleza? Tranquilo? Vamos mais um? O que é possível inferir sobre a polaridade dos compostos do esmalte, né, pessoal? Gente, se você olhar de cara aqui, ó, H ligado a O, então aqui já tem ligação de hidrogênio, você já mata essa, tá? Olha lá. Porque os compostos, então, eles não podem ser diluídos na água, né? Porque a água é polar, logo eles têm caráter apolar. O texto falou isso, né? Quer ver? Volta aqui para você ver lá. Os compostos de esmalte aí, né? Não pode ser dissolvido utilizando água. Se os esmaltes da unha, eles não podem ser dissolvidos utilizando água, a água é polar. Então eles são apolares, né? Tá certo? Como a água é polar, então eles vão ter caráter apolar. Então, beleza, tá? Agora, explicar o ponto de ebulição da acetona é mais baixo do que o do álcool etílico. Por quê? Bom, mas por que aqui o álcool vai ter ligação de hidrogênio, né, gente? Olha lá, ó. Como eu acabei de falar, ó. H ligada ao O aqui. Então, essa ligação de hidrogênio é mais forte do que aqui, por exemplo. O O é um pouco eletronegativo, que polariza a ligação, né? Então, o álcool tem ponto de hidrogênio, ligação de hidrogênio, então moléculas de álcool se interagem mais fortemente do que moléculas de acetona, que não tem ligação de hidrogênio, ó. Não tem H ligada a O aqui, beleza? Tranquilo? Aí, então, essa aqui, o oxigênio é um pouquinho mais eletronegativo, que forma molécula polar de polo permanente, tá certo? Agora, aqui eu quero que você preste atenção, ó. Então, aqui você vai ter essa parte aqui, CO, C dupla O igual aqui, então você vai ter essa parte polar aqui. Só que você vai ter uma parte apolar aqui, ó, pra você ver, ó. CH, 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 uma parte de hidrocarboneto, tá certo? Então, você tem duas partes aqui, ó, que legal, ó. Então você tem essa parte polar, também de polo permanente igual ali, tá certo? E essa parte apolar. Ó, se a parte apolar aqui, ó, se ela vai aumentando, se ela vai aumentando cada vez mais, tá certo? Fica menos polar. Então, se isso aqui é polar, porque tem átomos eletronegativos, beleza? Tá? E essa parte é apolar, então se essa parte de carbono e hidrogênio vai aumentando, 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 então se aumenta a parte apolar, obviamente, é lógica, vai ficar o quê? Menos polar. Fica mais apolar, logo fica menos polar, beleza? Tá? Então, as ligações de hidrogênio têm maior ponto de ebulição, né? Como falou aqui, maior ponto de ebulição. Essa é a ordem, tá? A ligação de hidrogênio vai apresentar maior ponto de ebulição do que o dipolo permanente e do que o dipolo induzido, tá certo? Então aqui no álcool tem ligações de hidrogênio entre moléculas de álcool, tá certo? E aqui não tem, na acetona não tem. É uma ligação um pouco mais fraca, beleza? Tá aí. Vamos terminar? Aí, pessoal, indique o tipo de interações intramoleculares no sulfato de cobre, né, pessoal? Tá aqui, CuSO4 tá aqui, tá certo? Então, sulfato de cobre, CO2 mais, CO4 2 menos. Qualquer coisa você olha na tabela, né? Então, ligação iônica, né, entre os íons, vai ser ligação iônica, né, pessoal? Ligação iônica entre os íons, ó, tá certo? Entre SO
ocorrem ligações covalentes, certo? A ligação iônica, metal A, metal, podendo ter metal com hidrogênio. E nas covalentes ou moleculares, entre A metais, também com hidrogênio. Então, a ligação iônica aqui entre dois íons, e no íon ânico e sulfato, como são metais, a ligação aqui é covalente, beleza? Mas predomina como um todo ligação iônica, tá bom? E aí, pessoal, agora é para você explicar aqui, ó, olha lá, como que ocorre, né, essas interações entre a água e o sulfato de cobre, explicar como que ocorre essa solubilização. É o íon dipolo, né, pessoal? Olha lá, o CO2 mais vai ficar rodeado de moléculas de água. Então, o CO2 mais vai atrair os oxigênios da molécula de água, que são mais negativos, tá? E aqui do outro lado, o SO4 menos vai atrair as moléculas de água, a parte do hidrogênio que é mais positivo. Interação íon dipolo, íon dipolo, beleza? Bom, e aí é só você pausar para resolver, mas aqui já está resolvido, viu, gente? Então dá uma olhadinha só, né? Já apareceu resolvido. Não era minha intenção, mas foi. Aí você faz uma pausa para resolver. Pausou? Resolveu. Ligação de hidrogênio, pessoal, é que mais cai. Por isso que eu estou fazendo esse final para você. É que mais cai, não tem a menor dúvida disso. Beleza? Tranquilo? Olha lá. Ocorre pontes de hidrogênio quando H ligada ao NOF mais eletronegativo da molécula mais polar. No caso das ligações, sendo iônica ou metálica, o ponto de ebulição ultrapassa fácil os 1000 graus. Aí de novo, pausa. Pausou? Resolveu. Aí tá vendo? Vai ter ligações de hidrogênio, né? Olha lá, O ligado a N e H ligado a O, tá? Então H ligado ao NOF. Se H estiver ligado ao N ou ao F, vai saber ser ligações de hidrogênio. Mais um? Pausou? Pausa com calma, beleza? E aí chegamos no final, pessoal. Ficou um pouco grande a aula, mas valeu a pena, né? Tá certo? Então o segredo aqui, pessoal, é saber se a molécula é polar ou apolar e associar o tipo de interação. Se as moléculas forem apolares, vai ser Van der Waals, tipo de polo induzido ou dispersão de London, tá? Agora, se a molécula for ligação de hidrogênio e H ligado ao NOF. Primeiro vê essa, H ligado a NOF, ligação de hidrogênio, interação de hidrogênio. Tá? Se não for essa, você vê se a molécula é apolar. Se for apolar, Van der Waals de polo induzido ou dispersão de Londres. Se não for nenhuma das duas, é Van der Waals de polo permanente. Pronto. Tá? E o íon dipolo, né? Íon dipolo é quando você tem, né, cargas no meio e as moléculas de água em volta, beleza? Turma, obrigado por ter participado. Beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Tá certo? Não deixe de fazer os exercícios depois na plataforma aí, tá bom? Tranquilo? Nessa ordem aqui de preferência, tá? Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus aí. Valeu, turma. Vocês dizem, fui.